Sexta-feira 13, há muito tempo tem sido considerada uma data amaldiçoada com má sorte, sendo amplamente vista como uma desculpa para realizar atividades temáticas assustadoras, como maratonas de filmes de terror. No entanto, este é o primeiro ano desde 2017 em que uma sexta-feira 13 cai em outubro. Portanto, neste vídeo, estamos examinando alguns dos eventos mais aterrorizantes que realmente ocorreram neste notório dia de má sorte. Tupac Shakur, mais conhecido pelo seu nome artístico Tupac, foi um rapper americano amplamente considerado um dos rappers mais influentes e bem-sucedidos de todos os tempos. Tupac foi responsável por algumas das rimas de rap mais memoráveis da história. Embora grande parte de sua notoriedade tenha surgido após sua chocante morte em meados dos anos 1990, ele ainda é lembrado e falado até hoje. Na noite de 7 de setembro de 1996, Tupac estava em Las Vegas celebrando o aniversário de seu parceiro de negócios. Durante a noite, ele e Suge Knight compareceram à luta de boxe entre Bruce Seldon e Mike Tyson no MGM Grand. Mais tarde, por volta das 23h15, enquanto estavam parados em um semáforo, um sedã branco de 4 portas puxou ao lado do veículo de Tupac, e um ocupante disparou rapidamente no carro. Ele foi atingido 4 vezes, uma vez no braço, uma vez na coxa e 2 vezes no peito, com uma bala atingindo seu pulmão direito. Tupac sucumbiu aos ferimentos 6 dias depois, em 13 de setembro, uma sexta-feira. O caso permaneceu não resolvido, com suspeitas sobre Suge Knight e até o rapper Big G Sauce. No entanto, em 29 de setembro de 2023, Dwayne Keith Davis, de 60 anos, foi acusado pelo assassinato de Tupac. Dwayne não é acusado de ter puxado o gatilho naquela noite em Las Vegas, mas está sendo acusado de ter sido o mandante do assassinato. O julgamento ainda está em andamento. Muitas pessoas se recusam a voar em sexta-feira 13, e embora isso possa ser pura superstição para algumas pessoas, houve algumas tragédias no ar nesse dia. Em outubro de 1972, em uma sexta-feira 13, um avião a caminho do Chile foi forçado a fazer um pouso forçado nas montanhas dos Andes. O voo transportava 45 passageiros e tripulação, incluindo 19 membros do time de rugby Old Christians Club, suas famílias, apoiadores e amigos. 3 membros da tripulação e 9 passageiros morreram imediatamente. Vários outros morreram logo depois devido às temperaturas frias e à gravidade de seus ferimentos. Sobreviventes da queda tiveram que se esconder nos destroços em busca de calor e, eventualmente, foram forçados a canibalizar passageiros falecidos para sobreviver. Uma equipe de resgate foi enviada, mas a missão foi cancelada após 10 dias. No entanto, 72 dias após a queda, com a melhoria do clima com a chegada da primavera tardia, 2 sobreviventes escalaram um pico de 4.700 metros sem equipamento e caminharam por 10 dias em direção ao Chile em busca de ajuda, percorrendo um total de 38 milhas. Os 2 homens conseguiram alertar as autoridades de que ainda havia 16 sobreviventes presos nas montanhas, levando ao resgate. Acredite ou não, na mesma sexta-feira 13, houve outro acidente de avião que matou todos os 164 passageiros e 10 membros da tripulação. Foi o Aeroflot 217. O avião precisava pousar devido às terríveis condições climáticas, mas caiu ao pousar na Rússia a apenas 3 milhas da pista. A causa exata do acidente não pôde ser determinada, mas especula-se que tenha sido principalmente devido a erro humano. Em termos de vítimas, é um dos piores acidentes de avião da história. Embora esses incidentes sejam extremamente raros, talvez haja uma razão pela qual os voos são mais baratos na sexta-feira 13. Se você não é supersticioso, talvez valha a pena. Agora, passamos do céu para o mar, examinando o desastre do Costa Concórdia em uma sexta-feira 13 de janeiro de 2012. O navio de cruzeiro Costa Concórdia, com 8 anos de idade, havia partido de Civitavecchia, na Itália, por volta das 19h18. A bordo estavam 1.222 membros da tripulação e 3.326 passageiros.
Conforme o Costa Concórdia se aproximava da ilha de Giglio, várias horas depois, ele se desviou de sua rota padrão, aproximando-se da pequena ilha toscana para uma saudação marítima, que incluía soar a buzina do navio para mostrar aos espectadores em terra. O Costa Concórdia havia realizado várias saudações semelhantes no passado, mas a área era conhecida por formações rochosas salientes. Em algum momento, uma dessas formações foi notada na rota do navio. O capitão Francesco Schettino ordenou uma mudança de curso, mas, alegadamente devido a problemas de comunicação, o timoneiro indonésio dirigiu o navio na direção oposta. Levou um pouco mais de 10 segundos para corrigir a manobra, mas a popa do navio colidiu com o Recife por volta das 21h45. O dano estava feito. O lado de bombordo do Costa Concórdia havia sofrido um rasgo de 53 metros, o que fez o navio Odernari, em seguida, afundar parcialmente, encalhando de forma irregular em uma prateleira subaquática. Embora uma operação de resgate de 6 horas tenha trazido a maioria dos passageiros em terra, 33 pessoas morreram, 27 passageiros, 5 membros da tripulação e, posteriormente, um membro da equipe de salvamento. Uma investigação se concentrou nas deficiências dos procedimentos seguidos pela equipe do Costa Concórdia e nas ações do capitão Schettino, que abandonou o navio prematuramente, deixando cerca de 300 passageiros a bordo do navio em afundamento, a maioria dos quais foi resgatada por helicópteros ou barcos na área. Schettino foi considerado culpado de homicídio culposo e condenado a 16 anos de prisão. Apesar de receber críticas, a Costa Cruzeiros e sua empresa-mãe, a Carnival Corporation, não enfrentaram acusações criminais. O custo total do desastre, incluindo indenizações às vítimas, custos de reflutuação, reboque e desmantelamento, é estimado em 2 bilhões de dólares, mais de 3 vezes o custo original de construção do navio, que foi de 612 milhões de dólares. A companhia de cruzeiros ofereceu compensações aos passageiros para cobrir todos os danos, incluindo o valor do cruzeiro. No entanto, apenas 1/3 dos sobreviventes aceitou a oferta. Isso permanece como o maior desastre de um navio de cruzeiro moderno. David Anthony McGreevy nasceu em Southport, Inglaterra, em 1951, filho de Bella e Thomas McGreevy. David era o segundo mais velho de 6 irmãos. Como o pai de David era sargento no exército britânico, grande parte de sua infância foi passada se mudando de uma base do exército para outra. Isso significava que em um ano ele estava estudando em uma escola do exército na Inglaterra e no ano seguinte estava na Alemanha. De acordo com a mãe de David, viver na Alemanha foi o momento mais feliz de sua vida. Em 1967, aos 15 anos, David deixou a escola e se alistou na Marinha Real, mas foi demitido da Marinha em agosto de 1971, após ser julgado em tribunal militar por iniciar um incêndio que destruiu um refeitório. David voltou a morar com seus pais, mas nessa época sua vida estava desmoronando. Sua noiva terminou o relacionamento com ele, e ele foi demitido de vários empregos. Seus pais ficaram cansados dele e o expulsaram de casa. Então, David se voltou para seu amigo Clive Kenneth Ralph, que o acolheu em sua casa com sua esposa, Dorothy Ellen, e seus 2 filhos pequenos, Paul e Dawn. Clive e Dorothy haviam sido amigos de escola, e havia uma diferença de 5 anos entre eles. Eles se casaram em setembro de 1968, quando Dorothy tinha 16 anos e estava grávida de Paul. Na época em que David se mudou para lá, Dorothy estava grávida do 3º filho, Samantha, que nasceu em 14 de julho de 1972. Como tanto Clive quanto Dorothy estavam ocupados trabalhando, David assumiu o papel de babá das crianças Ralph. Ele era considerado pela família e pelos vizinhos como alguém que amava crianças. No entanto, o que aconteceria em breve foi algo inesperado e horrível. Em uma sexta-feira 13 de abril de 1973, David decidiu ficar na cama o dia todo para evitar que algo ruim acontecesse. Infelizmente, ele foi morto quando o chão de seu prédio desabou sob ele.
Há inúmeras outras histórias e exemplos de má sorte e tragédia que ocorreram em sexta-feira 13, mas isso pode ser dito para literalmente qualquer outra data no calendário. No final do dia, talvez seja apenas mais um dia.